Oi, Olá, Luiz. tô me ouvindo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Você não me vê, né? Não te vejo. Pode abrir sua câmera, Eu tô tá? procurando aqui. Eu vou precisar fechar um minutinho, mas Tá, eu já volto. tá, não tem problema. A gente tá no tempo ainda. Hum. Oi, Daiane. Você consegue me ouvir? Tá tudo bem? Pronto, voltei. Eu escutei só o Precisava fazer. cacau. O microfone estava aberto, né? É que eu acabei de sair de uma reunião, gente. Boa Aham. noite a todos, tudo bem? Acabei Ah, de sair de uma reunião, eu falei assim, ai meu Deus, pelo menos o espaço para um xixizinho tem que dar. é. Eu acabando essa aqui também, eu tenho outra. Muito bem. Não, mas aí todo mundo vai ficar bastante, aí a gente vai conversar muito, você nem vai poder sair. Não, não. É só no final. Tô brincando, tô brincando. Rogério Nunes, conhece? Nossa, professor Rogério, que prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Ele está aqui na falando boa noite no chat. A Daiane está falando que não está ouvindo. Mais alguém não está ouvindo, além da Daiane? Denise está Daiane, vou te dar ouvindo. uma dica. A hora que você passa o dedo, você está de computador? Se você estiver no computador, você vai passar o mouse, vai passar o dedo na tela. Ela não está ouvindo. Eu É. tô ouvindo. Ah, tá. A Daiane. Quem é Ai, que. que bom, agora tá. Não, a Denise tá ouvindo. A Denise A está Denise, ouvindo, então, né? perdão. É que assim, na Eu vou verdade, começar. o áudio da maioria das pessoas estão cortados, né? Mas porque senão vira aquela bagunça a tela e tal, então a gente deixa suspenso, só abre para perguntas mesmo para não interferir. Mas eu estou vendo aqui, eu acho que agora a Denise pode estar ouvindo. Aham. Aí a Denise colocou aqui que Não, a Denise tá ouvindo. Eu só desativei meu som, porque se tiver a algum barulho Daiane na acho que minha casa, colocou agora. tá? Eu tô Peraí ouvindo que só sim, estou tá? procurando como que eu acesso a minha aula. Como que eu acesso a minha aula aqui, que eu não estou enxergando ela na busca aqui do compartilhamento. Vou compartilhar. Não, sim, não, não estou achando ela no que está compartilhado aqui no Uhum. aberto. Estranho. Uai, estranho, cadê meu... Aqui, achei. Não Aham. estava achando onde que ela estava. Falei, como assim não estou achando onde ela está? Tá todo mundo vendo? Eu estou vendo, perfeito. Então tá bom. Ótimo. Ó, tem aqui a Verônica também tá falando que não está saindo o som. Rogério, está ouvindo eu? Está ouvindo a Albina? Como é que tá? A Denise já confirmou que tá. A Daiane, eu preciso, acho que ela colocou que sim. Emily, você está conseguindo ouvir? Responde no chat pra gente. Ó, o Alexandre sim está vendo e ouvindo. A Emily também confirma.
A Elise aqui admitir. Bom, se alguém tiver com algum problema, tem o chat, vocês podem ficar à vontade. Como a gente já está com um horário aqui, já a internet é igual avião, não espera, certo? A gente marcou, vamos começar. Tudo bem que a gente guarda essa aula para os desavisados, para quem não pôde, porque às vezes está de plantão, né, Albina? Acontece, e aí a gente coloca. Então, oficialmente agora, seja muito bem-vinda, Albina. Muito obrigado por aceitar mais esse dos milhares de convites que você já aceitou do Instituto para fazer parte. Eu só vou multar aqui o Vinícius, que aí ele não atrapalha o áudio. Mas é isso aí. Com vocês agora, Albina. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É sempre um prazer poder falar com vocês. Agora, um canal um pouquinho diferente, né? A gente já fez live, de vez em quando a gente faz uns workshops presenciais, tem as aulas também na especialização, na pós-graduação, mas por vídeo, assim, pelo Zoom, é a primeira vez que a gente se encontra. Então, muito obrigada a todos que puderam acessar ou que estão prestigiando a gente agora, tá bom? Nossa proposta foi falar um pouquinho sobre legislação aplicada à estética, né? Para todos os profissionais da saúde, particularmente farmacêuticos e biomédicos, né? Porque nós vamos falar um pouco mais sobre prescrição. Então, a legislação, a gente tem vários aspectos, diversos aspectos sobre legislação, e o que a gente vai tentar abordar aqui hoje são os aspectos legais que permitem ao profissional farmacêutico, biomédico, mesmo enfermeiro, a prescrição. Vou falar mais da biomedicina e da farmácia porque está mais consolidado, mais descrito nas resoluções especificamente, tá? O que não quer dizer que outros profissionais que tenham dúvidas não possam perguntar. É uma aula, mas também é um bate-papo. Então, a qualquer tempo, eu não vou conseguir acompanhar o chat, porque eu estou compartilhando a tela e eu vou precisar ficar clicando daí para ver o chat, mas a qualquer tempo vocês podem se manifestar ou abrir o microfone para perguntar, ou o Luiz pode me interromper e fazer a pergunta que tiver no chat, tá, Luiz? Albina, a gente tem feito assim, que o Instituto tem feito com várias turmas. Tipo, ontem foi de fisioterapia, foi super legal. Então, o que a gente faz? Como o palestrante não consegue ver o chat, eu fico com ele aqui e eu pego o momento certinho, faço as interrupções e a gente vai colocando as perguntas que tem. Então, vocês podem ir colocando. Não tem como vocês abrir o microfone, porque como a gente está em bastante, nesse momento agora nós estamos em 20 e poucos participantes. Se esse simples bater assim do microfone na roupa, fica interferindo. Então, a gente deixa todo mundo mudo. E aí, quem quiser fazer pergunta, pode ir para o chat que a gente... E chega até o caso, a pergunta não está dando para entender, a gente abre o microfone da pessoa com autorização, ou a câmera, se ela quiser, e é com ela, e aí a gente faz a dinâmica assim. Tem dado bastante certo. Então, o chat a Albina não vê, mas vocês fiquem à vontade aqui para qualquer dúvida, inclusive de sistema mesmo, tá? Certo? Podem ficar à vontade, vocês vão perguntando, que ele vai passando as perguntas para a gente. Fechado? Então, eu vou começar contando uma história. Acho que eu não preciso me apresentar, mas eu vou me apresentar, né? Tá escrito aí, vai ficar restrito a isso que tá escrito aí. Então, meu nome é Albina, né? Sou farmacêutica, especialista em cosmetologia, manipulação magistral, farmácia estética, mestre em biociências pelo FMT, doutora em clínica médica pela Unicamp e pós-doutora pela mesma instituição. Trabalho lá no Instituto coordenando as especializações na área de estética. E hoje sou professora da Universidade Anhembi Morumbi, no curso de farmácia e no curso de estética, e coordeno o internato da medicina na universidade. Sejam muito bem-vindos, né? Mas eu vou começar contando uma historinha para vocês. Essa história de fazer uma regulamentação e tudo mais, ela nasceu em 2010, mais ou menos. Foi em 2009 as primeiras discussões mais da área da biomedicina, né? Então, a biomedicina é uma área, uma especialidade, uma profissão
da saúde que tinha um campo mais restrito, né? Até 2008, mais ou menos, era mais restrito. E aí eles começaram a estudar outras coisas e várias pessoas da área da biomedicina começaram a se interessar pela área da estética, até que tem que ser dado o reconhecimento para essa pessoa, que é a Ana Carolina Uga. Na época, ela era uma das representantes do Conselho de Biomedicina Federal, tinha acesso, bastante acesso lá. Eles falaram, por que não? Né? E foram lutar, mesmo, literalmente falando, para convencer os profissionais e a área regulamentadora do Conselho de Biomedicina de que valia a pena encarar a área da estética. Por quê? Porque a estética também é saúde, faz parte da área da saúde e eles entendiam que se houvesse um estudo mais aprofundado, se o profissional fizesse uma especialização, não tinha por que vetá-lo de trabalhar na área da estética, uma vez que é uma profissão que pertencia à área da saúde. E aí eles começaram a brigar bastante, e aí depois eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, vou explicar os aspectos relacionados à prescrição. Eles regulamentaram a atuação do profissional biomédico na área da estética. E aí, isso abriu portas para outras áreas. Então, nós da farmácia, eu sou farmacêutica, então de formação, nós da farmácia somos gratos também a ela, porque foi ela que primeiro participou e abriu esse caminho, digamos assim, tá? E aí, em 2013, que em 2010 a biomedicina começou a regulamentar a área e começou a exercer partes da estética, não foi tudo de uma vez. E aí, em 2013, a farmácia também foi lá e regulamentou para o profissional farmacêutico a atuação na área da estética. Eu só vou mostrar para vocês já já, tá bem? Tem algum microfone aberto. Então, hoje, a legislação, a regulamentação das profissões da saúde na área da estética, ela não é restrita apenas à prescrição. Ela envolve um monte de outros aspectos, né? Os aspectos que regulamentam a atuação, eles estão também envolvidos em como é que eu faço para dar entrada, para ter um consultório, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Mas como o assunto pode ficar bastante extenso, a gente optou por dividir e primeiro falar da prescrição, até porque pode abranger mais gente, mais pessoas que possam se interessar, tá bem? Então, a gente vai começar lembrando que... Então, eu vou dividir, tá? Eu coloquei aqui até o logo do conselho. Vocês conseguem ver o meu cursor também movimentando ou não? O cursor do mouse, sim? Então, tá bom. Então, até coloquei aqui ó, o logo do Conselho Federal. Então, eu vou começar falando da profissão farmacêutica, mas eu também vou puxar para a biomedicina já, tá bem? Então, o que vai acontecer? O Conselho Federal de Farmácia legalizou, regulamentou a prescrição farmacêutica, daí no caso, em 2013, né? Com 2 resoluções que foram publicadas no mesmo dia, inclusive. A resolução número 585 e a resolução número 586, ou 586, tá? A 585 regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. Professor, o que isso tem a ver com a farmácia estética? Tudo. Porque antes do farmacêutico ser habilitado a prescrever para a estética, ele é habilitado a prescrever, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho o que ele pode prescrever com as resoluções que o curso de farmácia, que o Conselho de Farmácia instituiu, e depois eu vou falar um pouquinho de como é que o biomédico começou a prescrever, ok? Então, a resolução 585 na farmácia, ela regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. E aí, essas atribuições clínicas passam pela prescrição. Então, todo profissional farmacêutico graduado e registrado no seu conselho de classe está apto a realizar a prescrição farmacêutica, tá? E a 586 regula a prescrição farmacêutica. Como assim?
ela regula o que é que esse farmacêutico pode de fato prescrever. Professora, a legislação é muito chato. É muito chato até a gente precisar dela, porque a gente tem que se virar para entender essa legislação. Então, ela também pode ser muito legal. Por quê? Porque é com ela que a gente se embasa para poder atuar com segurança. E aí, quando a gente sabe o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, é mais difícil alguém apontar o dedo para você e falar assim, você não pode, né? E a gente tem muita gente hoje querendo apontar o dedo para a farmácia, para a biomedicina, para a enfermagem, para a fisioterapia, dizendo que não pode fazer isso ou aquilo, tá? Então, vale a gente conhecer a regulamentação para ter mais segurança mesmo, bem? Então, a gente começa falando que a atenção farmacêutica ela é composta do que a gente chama de macrocomponentes. Como assim? Quando eu recebo um paciente na minha farmácia, que seja, ou no meu consultório, se for na farmácia, eu vou ter 5 macrocomponentes. Se for no consultório, eu posso ter os 5 ou eu posso ter parte deles, né? O primeiro deles é o que a gente chama de dispensação ativa. Se for na farmácia, a gente pode dispensar o medicamento, né? Então, a gente tem critérios para dispensar esses medicamentos. A gente pode exercer a farmacovigilância, né? Que é verificar se esses medicamentos estão sendo corretamente utilizados, se está tendo reações adversas, reportar essas reações adversas, se está tendo uso indiscriminado de medicamentos, como é que isso tudo está acontecendo. Fazer educação em saúde, isso também faz parte da educação da atenção farmacêutica. Por quê? Eu posso ir lá na escola do meu bairro e dar uma palestra sobre o que está na mídia toda. O que é Covid-19? Como se proteger do Covid-19? A gente é profissional da saúde, então a gente é responsável, corresponsável pela educação em saúde. O acompanhamento farmacoterapêutico, que é na medida em que eu dispenso um medicamento, eu preciso acompanhar se a pessoa está usando corretamente, como é que isso tudo está correndo. E aqui, ó, deixei para falar por último, a prescrição farmacêutica. Por quê? É dela que a gente vai falar hoje. Então, o que é prescrever? Prescrever é eu criar um documento, né? Que popularmente a gente chama de receita. Então, um documento que me respalda e respalda também o meu paciente sobre o tratamento que está sendo ofertado. Então, tanto para mim, profissional, sobre a condução do tratamento, quanto para o meu paciente sobre a condução do tratamento que está sendo ofertado, tá? E aí, a RDC 44 falava, olha, lá de 2009, desde 2009 ela já falava que a gente podia, neste contexto todo, indicar MIPs. O que é que são MIPs? São medicamentos isentos de prescrição. Mas, professora, mas se é isento de prescrição, Albina, por que eu tenho que ter prescrição do farmacêutico? Não tem que ter, tá? Os medicamentos isentos de prescrição, qualquer pessoa pode ir lá na farmácia pegar e comprar. Mas, quando o profissional faz uma prescrição, ele se resguarda sobre aquilo tudo que ele escreveu, a conduta que ele está tomando e o protocolo de tratamento que ele está conduzindo, tá? Isso fica registrado. A partir do momento em que a gente tem uma prescrição, é interessante que o profissional também tenha um prontuário desse paciente. Para quê? Para que ele exatamente acompanhe esse paciente, tenha registrado. Porque para eu poder prescrever, criar um documento, eu tenho que ter feito uma anamnese. Essa anamnese vai ter sido realizada durante uma consulta, que no caso particular do farmacêutico, a vida inteira aconteceu. No balcão da farmácia, muitas vezes. Hoje, as redes, principalmente, e algumas farmácias já estão se reestruturando, criando o consultório farmacêutico. E daí o crescimento das especializações em serviços farmacêuticos e farmacologia ao longo do Brasil inteiro, né? Por quê? Porque preparar e capacitar cada vez mais esse profissional para ter esse tipo de atendimento, né? Então, na prescrição farmacêutica, com o advento daquelas duas resoluções, a 585 e a 586, o farmacêutico começou a poder criar o documento, porque até ali a gente podia indicar, sem registrar. A gente não tinha respaldo
regulamentado, que a gente pudesse ir lá e bater um carimbo e dizer que a gente prescreveu, tá bom? Agora temos. Então, aqui é só para indicar o que está tudo contemplado. Então, tá aqui o que eu já falei para vocês, né? A prescrição são essas duas resoluções em 2016 que firmaram ela como atributo macrocomponente da atenção farmacêutica. Tanto que está aqui, ó, estava aqui um pouquinho separado, né? Porque só a partir de 2013 é que ela entrou efetivamente, a gente pôde regulamentar, bom? Então, o que é descrito lá, ó, copiado da resolução? O que é prescrição? Então, é o ato pelo qual um farmacêutico seleciona e documenta. É isso que é prescrever, né? Você passa pelo processo de anamnese e aí, ao invés de você somente indicar um medicamento, por exemplo, você vai lá e documenta isso. Você prescreve terapias farmacológicas e não farmacológicas. Se eu falar que o indivíduo tem que fazer uma inalação, também é uma prescrição. Não farmacológica, mas é uma prescrição, né? E outras intervenções relativas ao cuidado de saúde do paciente, né? Para quê? Para promover, proteger, recuperar a saúde, prevenir doenças e os outros problemas de saúde. Isso é o que está lá na legislação, copiado, tá? E quem que está apto a fazer isso? O profissional farmacêutico, é o que está descrito aqui, tá bem? Então, de acordo com a nossa primeira resolução, a gente pode prescrever conforme a legislação específica, que é isso que a gente vai trabalhar hoje, no âmbito da sua competência profissional, tá bom? E a 586 fala que lá no ato, ó, o ato da prescrição constitui prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado. Então, não é porque o farmacêutico formou, ou mesmo porque ele fez a especialização, que ele pode ir lá e sair prescrevendo, né? Abrir um consultório, não quero trabalhar na drogaria. Eu vou abrir um consultório, ou na farmácia de manipulação. Eu vou abrir um consultório e vou prescrever, vou atuar e vou prescrever. Não, aí você não pode. Você só pode prescrever, então mesmo depois que você fizer a especialização, depois que você estiver regularmente habilitado, registrado no Conselho de Farmácia da sua jurisdição, tá? Albina, Então, a quem gente não já tem tiver a primeira pergunta aqui, ó. Eu achei bastante pode interessante. perguntar. Ela estava até naquele slide anterior. A Daiane pergunta assim: então não é necessário ter especialização em prescrição para que eu possa prescrever? Exatamente, não é. Porque está aqui, ó. Para os propósitos desta resolução, define-se a prescrição farmacêutica como o ato pelo qual o farmacêutico seleciona terapias farmacológicas e não farmacológicas. O que é obrigatório a ter especialização daí na área de prescrição para poder exercer? Se você fizer parte ou quiser prescrever os medicamentos que fazem parte da lista do SUS para as terapias de atividade em ações multiprofissionais, em grupos multiprofissionais, aí sim, você é obrigado a ter a especialização, sim, tá? Agora, especialização, gente, hoje em dia é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Por quê? Porque amplia absurdamente os nossos horizontes, né? Tanto em relação ao conhecimento, quanto aonde buscar cada vez mais conhecimento. Então, é um exercício mesmo que a gente vai fazendo, é uma atualização, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, na graduação mesmo, que antigamente, quando eu formei, faz bastante tempo isso, né? Antigamente, a gente tinha necessidade de ter graduação. E pronto. 20 anos atrás, se você era graduado, ok. Hoje o mercado, ele sofreu uma revolução. De 10 anos para cá, muita coisa mudou. E aí as especializações passaram a ser o que eram as graduações 20 ou 30 anos atrás, né? Se você quer o mínimo de diferencial, você precisa investir na sua carreira profissional. Investir como? Passando, inclusive, pelas especializações, né? Porque elas é que vão fazer diferença, né? Porque farmacêutico agora, eu sou, o outro também é. O que você tem a mais que o outro, né? Então, o mercado vai selecionando mesmo, bom? Por isso a gente encontra, às vezes, por aí, pessoas que estão fazendo já estão na segunda, ou às vezes até na terceira especialização, né? Aí eu dou o meu exemplo mesmo.
Gente, ninguém é perfeito e ninguém sabe tudo. Então, mas eu fiz pós-doutorado. Fiz, mas eu estou fazendo uma especialização em homeopatia agora. Eu estou finalizando ela. Eu não entreguei meu TCC ainda, então ainda não finalizei, tá? Então, não é porque... E fui fazer agora, né? Então, não é porque você está numa área diferente que você não vai se atualizar e não vai procurar cada vez mais informação. Fui fazer farmácia estética quando abriu farmácia estética, né? Para nós. Então, eu acho que cabe ao profissional ir se qualificando cada vez mais para poder encarar novos desafios sempre, tá bom? Tá sempre preparado para novos desafios. Portanto, todo farmacêutico que for registrado, habilitado e registrado no conselho pode fazer prescrição. A habilitação é prerrogativa como pós-graduação quando a gente fizer parte dos grupos multiprofissionais, tá bom? Então, a prescrição farmacêutica de que trata o caput desse artigo constitui atribuição clínica do farmacêutico e pode ser realizada com base nas necessidades de saúde do paciente, baseado nas melhores evidências científicas, nos princípios éticos, isso é padrão, né? Isso é essencial, não precisava nem estar escrito, mas escreve, a gente está escrito na resolução para garantir que as pessoas entendam isso. O ato poderá ocorrer nos estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, serviços e locais de atenção à saúde, desde que respeitado o princípio de confidencialidade e privacidade do paciente no atendimento. Tá? Então, isso tudo está descrito na resolução. Isso, então, eu peguei os principais pontos só da 585 e da 586. Mas aí lá fala assim, então a gente pode prescrever o quê, professora? A gente pode prescrever MIP, que é o que a gente falou lá da resolução 44, né, de 2009, que falava que a gente já podia indicar MIPs. Então, agora a gente pode documentar esses MIPs. Professor, então eu não quero mais, porque só MIP, eu queria prescrever os tarjados. Gente, sabe por que a gente fala isso? Porque a gente não conhece a gama de MIPs que a gente tem e as possibilidades que a gente tem. Se a gente for bom em prescrever MIP, Ave Maria, eles vão ser farmacêuticos fantásticos, tá? Então, eu separei aqui, da Resolução 98 de 2016, os critérios e os procedimentos para o enquadramento dos medicamentos que podem ser isentos de PAN. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para um questionamento que é assim. Eu não sei quantos farmacêuticos a gente tem efetivamente hoje aqui, né, no grupo, mas a minha pergunta é, vamos parar para pensar, mesmo não sendo farmacêuticos, quantos medicamentos vocês viram sumir da prateleira e depois voltar nos últimos tempos, né? Muitos medicamentos foram retirados do mercado sem motivo aparente nenhum, não é porque o princípio ativo foi proscrito, nada disso, né? Foram retirados do mercado e aí voltaram para o mercado com uma cara diferente. E vários deles sem a tarja sob prescrição médica. Então, eles se transformaram, foram convertidos em MIPs. A gama de MIPs está aumentando muito no mercado, exatamente para permitir que os outros profissionais possam prescrever também, tá? É de interesse da indústria isso. Só que para isso existe esta resolução, que é a Resolução 98 de 2016, que vai falar quais são os critérios. Qualquer medicamento pode virar MIP? Não. Então, para que um medicamento possa ser registrado como MIP, então como isento de prescrição, tem que ser avaliado todos esses parâmetros. Então, há quanto tempo ele está no mercado? Tem que estar no mínimo há 5 anos. E há 5 anos com um perfil de segurança satisfatório. Aqui, ó, com um perfil de segurança que seja satisfatório. Nesse perfil de segurança, aliar quantas declarações e quantas notificações de reações iatrogênicas, de reações adversas que houve durante esse tempo todo para aquele medicamento, para aquele princípio ativo, tá? É indicado para doenças não graves. Doenças que são muito graves não podem ser isentos de prescrição, porque correm o risco de começar a ser prescritos indiscriminadamente. Então, eles tiram essa possibilidade. Ter indicação para uso por curto período, pequenos intervalos de tempo e não crônicos, porque aí a doença é um pouco mais grave, né? Ser manejável pelo próprio paciente, então não demandar uma aplicação em outro local.
tá? A pessoa pode em casa mesmo fazer o uso sozinho. Ter baixo potencial de risco em situações de mau uso ou abuso. Porque se a dose mínima a dose terapêutica for próximo da dose mínima letal, por exemplo, a DL muito próxima da DT, o risco é muito alto, então não dá para ser MIP. Vai que cai na mão de alguém que de repente vai lá e ingere o frasco inteiro de comprimidos e aí se tiver uma dose letal muito perto da DT terapêutica, é mais fácil ter chances de complicações graves, né? E não apresentar potencial de dependência, que é o quê? Se eu usar continuamente ao invés do curto período, ele não deve tornar a pessoa dependente dele, né? Então, senão ele precisaria de um acompanhamento mais detalhado ainda, tá bom? E aí eu separei, já que a nossa conversa hoje é para farmácia estética, eu separei só para farmácia estética os MIPs que são interessantes para a gente utilizar. Não quer dizer que não sejam utilizados em outras áreas da farmácia ou da biomedicina, porque aí esta parte, né, esta resolução 98 fala dos critérios para um medicamento ser enquadrado como MIP. Os MIPs de interesse para farmácia estética são os mesmos MIPs de interesse para biomedicina estética, tá? Por quê? Porque esses a gente pode prescrever, e aí não importa se é só farmacêutico, porque a biomedicina foi lá e habilitou a prescrição do biomédico na área da estética. Então, eu separei os MIPs que são interessantes para a área da estética. O que a gente usa? Né? Isso aqui, mas professora, de onde você tirou isso? Da resolução para medicamentos isentos de prescrição, da 98, tá? O grupo terapêutico, antiacneico, tópico e tópico adstringente. Então, as indicações, todos podem ser prescritos, são isentos de prescrição, então nós, profissionais da área, farmacêuticos e biomédicos, podemos prescrever, com exceção de quem? Dos retinoides, tá? E essa parte dos retinoides está um pouquinho em discussão, está tendo parcerias, inclusive, de discussão entre os conselhos regionais e a Anvisa, para que tenha uma possibilidade de alteração na portaria 344. Por quê? Os retinoides fazem parte da portaria 344. E aí, excetuando-se os de uso tópico, todos têm retenção de receita. Mas os de uso tópico saíram da 344 e passaram a ser só com prescrição, válidos apenas com prescrição médica, né? Então, a discussão está sendo essa, porque os tratamentos de acne mais leves, grau 2, por exemplo, que já começa a ter algumas pústulas e algumas pápulas, um pouquinho mais de inflamação, mas ainda é discreto comparado com outros graus de acne, podem ser utilizados os retinoides. Tratamento de envelhecimento para estimular a renovação da pele e tudo mais, podem ser utilizados retinoides tópicos, né? O ácido retinóico ou a tretinoína, por exemplo, o adapaleno, tá? Então, existe uma discussão ampla com a Anvisa, junto dos conselhos regionais, eles estão participando dessas discussões sobre permitir a prescrição por outros profissionais de saúde também, tá? Mas isso ainda não está devidamente regulamentado. Então, a gente pode prescrever tudo menos retinoides, colocar lá na prescrição. Antibacterianos tópicos. Nossa, a gente não pode prescrever nada? A gente pode prescrever bacitracina com neomicina. Isso a gente pode ir lá e escrever, documentar que ninguém vai lá brigar com você. Por quê? Porque neomicina mais bacitracina, a pessoa não precisa de prescrição médica, tá? Antihistamínicos. Todos os antihistamínicos, exceto corticoides e exceto ainda, né, corticoides de uso tópico como a hidrocortisona. Nossa, a gente não pode prescrever nenhum corticoide tópico? Lógico que pode, a hidrocortisona. E ela é muito efetiva para muitas situações. Então, quando eu disse assim, se a gente souber utilizar os MIPs, a gente pode cumprir diversas características, abraçar diversos aspectos de prescrição, né, para várias patologias, sem esbarrar em outras legislações e sem correr o risco de ser repreendido por isso, tá?
Hidrocortisona, por exemplo, eu posso prescrever quando eu fizer na área da estética um peeling, por exemplo, se a pele do meu paciente inflamar demais, né? Reagir, ficar reativa demais ao peeling que foi feito. Então, você pode ir lá e escrever. Ah, mas eu gosto mais da metazona. É a hidrocortisona que te é permitido, tá? Se você é farmacêutico ou se você é biomédico. Vai lá e prescreve ela. Muda a posologia. Coloca lá como que você quer que esse paciente utilize no caso de um peeling. Mas é interessante, é importante você saber que existe um corticoide que te é permitido lançar a mão, tá? Para o tratamento do seu paciente. O que mais que a gente tem aqui para poder observar? Aí, deixa eu tirar aqui da minha frente, que a telinha está aparecendo para mim, né? Antisseborreicos. Antisseborreicos, a gente não tem nenhuma restrição. Então, o que é usado de antisseborreico? Piroctonilamina, por exemplo, é antisseborreico? É usado para dermatite seborreica, é usado para seborreia, peritionato de zinco. A gente pode prescrever isso, não tem problema. Cetoconazol eu posso prescrever também, se for, no caso, por exemplo, como antifúngico, eu posso prescrever, ele é isento de prescrição, cetoconazol sem associações, tá? Antissépticos da pele da mucosa, para tratamentos de assadura, dermatites de fralda, de contato, intertrigo, qualquer um, os antissépticos todos a gente pode prescrever, não tem restrição, tá? Então, dá para a gente usar na estética? Opa, dá para usar muito, inclusive para pele acneica, por exemplo, ou para uma dermatite atópica, dá para a gente medicar esse paciente de maneira legal e ética daí, né? Sem ferir nenhuma resolução. O que mais? Ah, eu gosto mesmo é de fazer prescrição oral. Dá para prescrever? Dá, você pode prescrever todos estes tipos de suplementos que contenham aminoácidos, vitaminas e minerais, tá? Não tem restrição, ok? Existe uma discussão grande atualmente sobre a vitamina D, até pelo que a gente está vivenciando no momento. A vitamina D, por exemplo, até onde eu conheço, né, o que é permitido até onde eu conheço, tá? Não quer dizer que amanhã ninguém ache alguma coisa nova, porque todo dia está saindo uma coisa nova ultimamente, né? Até onde eu conheço, até 1000 UI a gente pode prescrever. E o que é mais encontrado em torno de 400 UIs, associações com 400 UIs mais ou menos, até 800 UIs aproximadamente, tá bom? Além disso, a gente tem aqui também anti-inflamatórios. Que anti-inflamatórios é de grupo terapêutico que a gente pode prescrever? Para a área da estética, de novo, se a pessoa tiver uma inflamação exagerada, um procedimento que você fez, você pode ir lá indicar um ibuprofeno, um cetoprofeno, um naproxeno, e todos os tópicos que não sejam corticoides, excetuando-se a hidrocortisona, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, a pessoa teve um hematoma, ela foi lá, fez uma aplicação com glicose 75% para tratamento de microvasos, e aí ela ficou com um hematoma na região. O que eu posso fazer? Aí você pode prescrever, por exemplo, um trombofob, um iridoide, né? É marca, mas existem, no mesmo princípio ativo, existem outros similares. Mas eu também posso indicar para esse indivíduo, por exemplo, um cataflã, se ele tiver tido um hematoma por outra razão, tá? Uma isquemia no local, um local que teve uma pancada, por exemplo, você pode, né? Mesmo na área da estética. E na farmácia também, tá bom? A gente pode fazer documentado isso. Antiflebíticos, o que eu posso fazer? Todos? Ai, castanha da Índia, as associações que tem hoje de medicamentos com castanha da Índia e outros princípios ativos, a gente pode prescrever. Para dores e tudo mais, quitosana e tudo mais, podemos prescrever também, tá? Fazem parte dos MIPs. O que mais? Antifúngicos e antimicóticos. O que é permitido? Todos os tópicos, a gente só não pode os de uso interno. Então, cetoconazol shampoo, cetoconazol creme, eu posso prescrever.
vai chegar gente para mim que tem dermatite seborreica, que tem caspa, né? Então, eu não posso fazer o tratamento oral, mas eu posso fazer os tratamentos tópicos, né? Para pano branco, por exemplo, certo? E tudo legalmente. Analgésicos, antitérmicos e antipiréticos. O que é permitido? Os analgésicos AINES, né? Anti-inflamatórios não esteroidais. Queratolíticos, cicatrizantes, o que é permitido? Todos, né? Então, de queratolíticos, ácido salicílico, ureia, associações entre eles, né? Os queratolíticos todos podem ser prescritos. E cicatrizantes? Os cicatrizantes, própolis, então tudo que for AINE, que seja com ação cicatrizante, eu também vou poder trabalhar e também vou poder prescrever. Seja eu farmacêutico especialista na área de estética, seja eu biomédico especialista na área da estética. Existe uma diferença para a biomedicina que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Quando eu terminar de falar de MIPs, ok? Emolientes, lubrificantes cutâneos e de mucosas, hidratantes, né? Os Dersane da vida, que são ácidos graxos essenciais, todos eles a gente também pode prescrever. São produtos isentos de prescrição, então a gente pode documentar a prescrição, tá? E aí, lembrando de novo, eu vou bater muito na tecla sobre isso hoje, documentar a prescrição é muito importante à medida em que isso é um documento e te resguarda. Por quê? Porque ali está a orientação que você deu para aquele paciente. Se o paciente usou errado e não conseguiu obter o efeito, por exemplo, esperado, ou teve uma reação adversa, dá para rastrear pela prescrição muitas vezes, porque você foi lá e orientou, olha, eu te orientei a usar desta forma, você usou desta forma? Ah, não, eu usei 5 vezes ao invés de 3 vezes ao dia. Ué, eu usei uma vez só, você tinha escrito lá que era para usar 3 vezes ao dia, né? Então, tudo isso pode impactar no tratamento. Se você documentou e você tem o prontuário do paciente junto, você está resguardado de muita coisa, bem? Laxantes podem ser prescritos? Na estética, isso também pode ser utilizado. Pessoal que quer emagrecer, né? Então, pode ser utilizado. Então, os laxantes não tem nenhuma observação, tá? E os rubefacientes são aqueles que melhoram a circulação local, né? Então, para melhorar equimoses, hematomas, aí a gente pode prescrever também. Tudo bem? Aí, entrando mais particularmente na área da estética, o que é que a gente vai observar de diferença em relação à legislação geral de MIPs? Para a estética, particularmente falando, e aí nesse caso é obrigatória a especialização em farmácia estética para o farmacêutico, o Conselho Federal de Farmácia instituiu uma resolução que é a 645, publicada em 2017, sobre prescrição, tá, pessoal? Por quê? Para atuação, a primeira legislação, se vocês quiserem anotar, foi a 573. Ela foi publicada em 2013, como eu falei para vocês, porque como a gente separou a aula hoje para falar de prescrição, então eu não coloquei os números aqui na tela, eu vou falar para vocês, tá? A resolução 573 foi a primeira resolução para a farmácia estética. E é a que instituiu ao profissional poder trabalhar com a estética básica e ser responsável por clínicas, por exemplo, tá? Depois, em 2015, veio a publicação da resolução 616. A resolução 616 traz, de novo, que o profissional pode ser responsável e, além de fazer os procedimentos que ele fazia na 573, ele abraçou um outro rol de procedimentos, que foram os procedimentos injetáveis, tá? Então, microagulhamento, trabalham com agulhas, microagulhamento, toxina botulínica, a enterocriolipólise, que não estava na primeira resolução, embora não seja para uso com agulhas, preenchimentos dérmicos, intradérmicos, a mesoterapia, que é a intradermoterapia, né? E aí depois, na resolução 645, ainda inseriram os fios de sustentação e a laser terapia de alta potência, tá bom? Então, essas resoluções foram orientando a amplificação das áreas de atuação para o farmacêutico na área da estética. Aí vocês já vão me perguntar assim, professora,
E a 573, eu ouvi dizer que ela está suspensa. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade, né? Ela está suspensa. Então, hoje, o farmacêutico não pode ser responsável por uma clínica inteira, tá? Ele não pode ser o responsável técnico por uma clínica, mas pelo seu próprio consultório, onde ele não vai ter que supervisionar outros profissionais, ele pode ser responsável. Essa é a orientação dos conselhos, principalmente do Conselho Federal, a respeito disso, tá? Então, o que vem lá na resolução 645 em relação à prescrição para o profissional farmacêutico? Vem lá assim, ó. Tem mais alguma pergunta já? Albina, estão todo mundo quietinho, a gente não tem nada no chat. Não, é porque eu acho que abriu algum microfone e eu escutei uns... Eu falei, opa, será que vai me perguntar alguma coisa? Tem mesmo, tem algum microfone aberto, mas eu não identifiquei não. Mas se eu achar aqui, eu faço a interrupção dele para não atrapalhar. Mas é isso aí. E o pessoal que tiver com dúvida, o chatzinho pode fazer a pergunta, fiquem à vontade. Beleza. Então, a resolução 645, ela veio, ó, para mudar a redação da 616 no artigo 2º e 3º, que era a parte exatamente que dizia que o profissional, a partir daí, tem que ter especialidade na farmácia estética, então tem que ser habilitado com especialização em farmácia estética para poder atuar na área, para poder exercer a responsabilidade. E só depois que ele concluir isso é que ele pode efetivamente atuar na área, tá? Então, o artigo 2º dizia lá que o artigo 3º dessa resolução, que o artigo 3º da 616 passa a ter esta redação: em função da habilitação, o farmacêutico é o responsável técnico para, né, compra e utilização das substâncias e equipamentos necessários para os procedimentos estéticos em consonância com a capacitação profissional. Então, a partir daí, se eu sou responsável por comprar e por utilizar, então eu posso prescrever, tá? Então, ó, o profissional farmacêutico, parágrafo 1º, item 1. Legalmente habilitado em estética, então aquele que foi ao conselho, levou o seu certificado e se inscreveu lá como especialista em estética, né? Poderá fazer escolha autônoma para uso de substâncias em conformidade com essa tabela. É isso que fica diferente para o farmacêutico especialista em estética, para o farmacêutico, por exemplo, especialista em clínica, tá? Mesmo sendo especialista em clínica, estes produtos aqui, ó, toxina, fator de crescimento, o especialista em clínica não pode. Peelings, químicos, enzimáticos, biológicos, preenchedores, o especialista em clínica não pode. É o especialista em farmácia estética, tá? Por quê? Exatamente porque esses produtos deixam de ser simplesmente MIPs, tá? Eles passam a precisar de uma documentação para pedido acoplada à prescrição, tá? Então, só o profissional especialista na área da estética, que é contemplado com esta resolução, porque ela é feita para os profissionais especialistas na estética, é que podem prescrever. Então, agentes eutróficos, venotônicos, biológicos, como a toxina tipo botulínica tipo A e fatores de crescimento, vitaminas. Ah, mas professora, vitamina também tinha lá no MIP. É, mas essas vitaminas são as vitaminas de uso injetável, tá? Que é para quê? Para fazer intradermoterapia, bem? Aminoácidos, a mesma coisa, para ganho e perda de massa, tá bom? Então, Bina, a gente tem uma pergunta aqui, tá? Pode perguntar. Da Denise. A tretinoína, com o nome de Vitanol e a de venda livre, não podemos prescrever? Não é de venda livre. Pode ir lá olhar que a tretinoína, o Vitanol ou o Vitacid, né, que são nomes comerciais para tretinoína, tem tarja vermelha. Tá lá escrito, venda sob prescrição médica, tá? Ela não é isenta ainda, tá? Tá se trabalhando para isenção dessa prescrição. Ela não precisa mais da retenção da receita, foi isso que foi tirado. Mas ela é necessária a prescrição. Aí vocês podem falar assim para mim, mas Albina, eu vou na farmácia e compro. Ok, mas está tarjada lá com tarjinha vermelha. A gente não pode prescrever, documentar isso
a gente não pode, tá? Ir lá escrever, eu prescrevo tretinoína 0,025% um tubo. Eu não posso fazer isso, tá bom? Excetuando-se se eu for especialista em farmácia estética, porque a 645 me abraça em relação a isso, que é o que tá aqui, ó. O que eu posso prescrever? Peelings químicos, enzimáticos e biológicos, incluindo tretinoína, que é o ácido retinóico, de 0,01 a 0,5 para uso domiciliar e até 10% para uso profissional, tá? Então, o farmacêutico que é só graduado, ele não pode prescrever tretinoína, tá bom? Mas o especialista em farmácia estética pode. Não quer dizer, e aí é onde a gente começa a ter problemas na legislação. Uma resolução de um conselho não é superior à resolução da diretoria colegiada da Anvisa. Por quê? Porque são órgãos distintos que regulamentam coisas distintas. Então, se já havia uma regulamentação governamental, que a Anvisa é do governo, governamental, dizendo que para prescrever tretinoína, eu preciso da prescrição médica, mas eu não preciso da retenção dessa receita, eu preciso da prescrição médica. Mas aí o conselho foi lá e disse que o meu profissional ele está apto a prescrever porque ela é utilizada para acne. E aí começa a brigar as resoluções. O que acontece? Geralmente o que acontece é que, como não é mais necessário retenção de receita, a maioria das farmácias e a vigilância sanitária entendem que esta resolução permitiu esse tipo de prescrição sim, tá? Mas pode ter alguns contratempos com vigilâncias locais? Pode, tá bom? Não é incomum isso acontecer. E o que a gente faz? Aí a gente coloca o conselho regional em contato com a vigilância municipal daquele local, o conselho regional específico, em contato com a vigilância estadual e municipal daquele local, e aí para tentar entrar num consenso. Na maioria das vezes isso é possível, tá, pessoal? Nesse aspecto, quando está devidamente regulamentado na resolução, tá bem? Solução hipertônica de glicose, que é o que eu falei para vocês, 50% e 75% para uso exclusivo nos procedimentos para telangiectasia, nenhuma outra espécie, tá? Preenchedores dérmicos absorvíveis, então é o ácido hialurônico, né? O ácido que é usado para bioestimulador, né? E não podemos, daí no caso da farmácia, não podemos usar os preenchedores não absorvíveis, tá bom? Que é o que tá aqui, ó. Então, o PMMA, por exemplo, a gente não pode, o polimetilmetacrilato, a gente não pode utilizar, tá bom? E isso é uma diferença para a resolução da biomedicina, que eu vou mostrar já já para vocês. Na biomedicina pode, tá? Na biomedicina pode ser utilizado, inclusive, o PMMA. É muitas vezes mais barato? Chega a ser até 30 vezes mais barato do que um ácido hialurônico. Qual que é a diferença fundamental? O ácido hialurônico é mais fácil de reverter. O PMMA, se você errar ou se o paciente tiver qualquer tipo de rejeição, é muito mais difícil tratar sem sequelas permanentes, tá bom? Por quê? Porque não tem muita biocompatibilidade, diferente do que acontece com o ácido hialurônico, por exemplo, tá bom? Fios lifting absorvíveis, então nós só podemos trabalhar com aquilo que é absorvível, tá bem? De preenchedores ou de produtos que permaneçam por um pouquinho mais de tempo dentro do organismo. Tudo bem, pessoal? Ficou tranquilo até aqui? Então, agora a gente fala um pouquinho voltado para a biomedicina estética. Como é que funciona na biomedicina estética? Qual que é a diferença? O que regulamentou? Quais foram as resoluções na biomedicina que regulamentaram a estética para a prescrição com segurança desse profissional, né? Aí, eles foram primeiro do que nós, né? Eles tiveram atuação regulamentada antes do profissional farmacêutico. Então, em 2011, está aqui, ó, 2 resoluções foram publicadas, foi a 197 e a 200,
né? O que elas trazem? Igualzinho lá a 573 trouxe para o farmacêutico a possibilidade de atuar no mercado, a 197 e a 200 também para o biomédico, né? Então, são essas duas resoluções que trazem para o biomédico quais são as atribuições do biomédico na área da saúde estética e quais são os critérios para que esse profissional possa ser devidamente habilitado e regulamentado para exercer a atividade profissional dessa área. E depois, né, então essas duas foram as primeiras, né, foram as que começaram o movimento. E depois, em 2012, surgiram as resoluções 214 e 241. Essas duas agora específicas sobre atos do profissional e sobre os requisitos de como é que tem que ser a prescrição para o biomédico. Como tem que ser esse documento, tá? Detalhando como que esse documento precisa se constituir. Então, olha lá, 197 dispõe sobre as atribuições do profissional biomédico e da atuação desse profissional como responsável técnico de empresas que executam atividades para fins estéticos, tá? Então, o que falava lá? O que fala, não falava, né? O que fala lá nessa resolução? No artigo 1º, habilitar o profissional biomédico na área da saúde estética, desde que ele seja especializado, né? Podendo participar individualmente ou em equipes. Aí eu não quero trabalhar num consultório sozinho, eu quero trabalhar numa equipe multiprofissional, ok? Ou numa clínica cheia de profissionais, ok, então você vai poder também, tá? No outro artigo, ele fala assim, ó, o biomédico obrigatoriamente deve zelar pelo sigilo absoluto das atividades. Então, respeitando liberdade, independência dos outros profissionais como integrante de equipe multiprofissional, executando-se no cumprimento do dever legal. E, olha lá, ó, deverá estar devidamente inscrito no respectivo conselho, observando os preceitos éticos da profissão. Então, assim como na farmácia, o biomédico só pode atuar na área da estética após a sua regulamentação correta no conselho devido, tá bom? Depois, então, eles publicaram, mais para frente, a 214. O que a 214 traz? Os atos do profissional biomédico e quais substâncias eles podem utilizar para procedimento estético, tá? Porque essa é uma diferença. O profissional farmacêutico pode usar todos aqueles rolos de MIPs. A pessoa chegou no seu consultório farmacêutico com dor de cabeça. Eu posso prescrever um analgésico, documentar isso para dor de cabeça? Posso. O biomédico pode? Não, o biomédico pode para a área da estética. Dor de cabeça não é área da estética, desde que não seja uma aplicação de toxina botulínica, né? Toxina botulínica, a gente sabe que no dia da aplicação, muitas pessoas podem ter cefaleia, podem ter dor de cabeça, sentir a cabeça mais pesada, e aí, para algumas pessoas, faz necessário o uso de algum analgésico, tá bom? Mas é salvo essa possibilidade, tá bem? Lembrando de novo, professora, eu vou lá na farmácia e compro isso a hora que eu quiser. É verdade, nós estamos falando aqui do que é documentado e documentável, tá bom? No artigo 1º dessa resolução da 214, traz já que as substâncias necessárias aos procedimentos devidamente habilitados profissionais, realizados pelos profissionais devidamente habilitados, deverão seguir estritamente normas descritas pelo fabricante em conformidade com a especialidade. Então, não dá para eu pegar e adaptar um outro produto para a minha especialidade. É só se tiver indicação para a especialidade da estética, tá bom? Em função da habilitação, o profissional biomédico é o responsável para compra e utilização. É igualzinho, a gente copiou literalmente a redação deles. Compra e utilização da substância em consonância com a capacitação profissional. E aí, o profissional legalmente habilitado, em estética, poderá fazer uso das substâncias de acordo com essa tabela. Qual que foi a diferença fundamental entre a resolução da biomedicina em relação à tabela para a resolução da farmácia? Na farmácia, a gente colocou uma prescrição, uma possibilidade de prescrição por grupos terapêuticos e não por substâncias.
Na resolução da biomedicina estética, na 214, eles colocaram mais por substâncias. Então, por exemplo, peelings é ácido glicólico com alfa-lipólico, por exemplo, associado. Eu posso utilizar principalmente esses. E cadê os outros? Né? Então, trazia lá que para as associações para hidratação da pele, fazer um skin buster, por exemplo, pode usar pantenol, elastina, GAG, skin buster seja facial, seja corporal. Pode usar L-glutamina, inositol e ioimbina, para quê? Para ganho de massa ou perda de peso, né? Então, eles foram citando as substâncias. Isso tem um lado bom, porque está descrita a substância corretamente, mas tem um lado ruim também, que é a limitação para os grupos terapêuticos. Então, de repente, cadê os outros ácidos que a gente pode utilizar para fazer peelings? Não estão descritos aqui. O mandélico, por exemplo, o tartárico, não estão descritos aqui, tá bom? Então, isso fez com que o Conselho precisasse editar uma nova resolução depois da 214, que foi a 241. Tá bem? Alvina, tem uma pergunta aqui do Vinícius, tá? Pode falar. Ele coloca assim, se ele estiver dentro de ele como farmacêutico, estiver dentro de um consultório estético, como farmacêutico, ele pode prescrever MIPs para fins não estéticos? Pode, porque ele é farmacêutico. E o consultório farmacêutico, mesmo sendo um consultório estético, é um consultório farmacêutico. Então, ele pode exercer as atividades de farmacêutico, né? Então, eu posso me graduar, vou lá no conselho, me registro e abro um consultório ao invés de trabalhar numa drogaria, por exemplo. E aí, eu faço a especialização em estética, eu já tenho um consultório. E aí, eu posso prescrever abarcando as duas áreas, tá bem? Então, esse é o entendimento por enquanto, porque você não deixa de ser farmacêutico porque você se especializou na área da estética, tá? Só lembrando, prescrição dos grupos farmacológicos para terapias que são prescritas pelo SUS em grupos multiprofissionais e tudo mais, aí você pode ser o farmacêutico que você quiser. Se você não tiver especialidade em farmácia clínica ou afim, aí você não pode fazer, tá? Só com a especialidade. Então, aí a biomedicina foi lá para ampliar e deixar essa área da prescrição mais consolidada. Ela descreveu os atos do profissional biomédico, né? E regulamentou de novo mais substâncias para prescrição, né? No caso, olha lá, de novo, para fins estéticos. Essa é a diferença fundamental, tá bom? Então, no artigo 1º, o que eles descreviam? As substâncias necessárias aos realizados. O que é os realizados? Os procedimentos. Realizados por profissionais biomédicos devidamente habilitados. De novo, nenhum conselho, quando ele exige que você tenha uma habilitação profissional do tipo especialidade mesmo, vai deixar de escrever tudo isso aqui, tá? Devidamente habilitado. Então, como é que tem que ser? Tem que ser aquele profissional que tem CR e, além de ter CR, ele cumpriu os requisitos que são os legais. Então, no caso da biomedicina, tem que ter especialidade ou eles têm possibilidade de, se a faculdade ofertar um estágio na área de estética, não é estágio só, curricular obrigatório de pelo menos 500 horas e tiver a disciplina de biomedicina estética na grade curricular e mais 500 horas de estágio prático profissional em estética, ele pode ir lá requisitar a habilitação na carteirinha profissional deles, tá? Diferente da farmácia, que só funciona com especialização, tá bem? Mas se for para pensar, gente, 500 horas de estágio às vezes até mais do que uma especialização, tá bom? Então, convém fazer a especialização muitas vezes, porque você aprende uma conjunção de teoria e prática numa proporção maior e de mais amplitude na área da estética, né? De uma amplitude muito maior do que muitas vezes ir lá e fazer um estágio num consultório que você vai só acompanhar e observar, tá bom? Muitas vezes. Que mais? No artigo 2º, regulamentar a prescrição e a utilização das substâncias, incluindo os injetáveis, né?
pelo profissional biomédico habilitado na biomedicina estética para fins estéticos, em consonância com a capacitação profissional e a legislação vigente. Então, é isso que a gente nunca pode esquecer. Nunca suplanta a legislação vigente, a regulamentação dos conselhos, tá? Na prescrição, e aí isso também ficou diferente. A biomedicina foi lá e descreveu tópico por tópico. Por que a farmácia não fez isso? Porque já é do métier farmacêutico reconhecer uma prescrição. A gente lida com prescrição todos os dias, né? Nos estágios que a gente faz durante a graduação, para exercício da dispensação, então na graduação, já é tratada a prescrição, como é que tem que ser feita a prescrição, o que a gente precisa observar para poder aviar ou dispensar um medicamento, né? Mas na biomedicina não, isso é contemplado depois, na especialidade na área de estética. O biomédico não faz avaliação de prescrição se ele não for da área da estética, né? E aí ele também não prescreve se ele não for da área da estética. Então, por isso, houve necessidade nessa regulamentação, na 241, de descrever os tópicos importantes para a prescrição biomédica da área da estética. O que eles fizeram, então? O que tem que constar? Tem que ter o nome da substância ou da formulação, tem que ter a forma farmacêutica, a potência do fármaco, e aí, a potência deve ser solicitada de acordo com as abreviações do Sistema Internacional, evitando o uso de decimais. Quantidade total de substância, de acordo com dose, com duração de tratamento, via de administração, intervalo entre doses, dose máxima por dia, né? Duração de tratamento, então, tudo que deverá conter a prescrição que o biomédico vai fazer, né? O nome completo do biomédico, a assinatura desse biomédico, o número do registro. Aí, gente, a gente está em casa e aí acho que vocês devem estar escutando uma interferência, né? Agora, desculpem, tá? Uma interferência canina. É da Cacau e da Sofia. Desculpem, tá bom? Imagina. São as crianças, são as minhas crianças. O nome completo, então, do biomédico prescritor, a assinatura e o número do registro no Conselho Regional de Biomedicina, o local, o endereço e o telefone desse prescritor. Para quê? Para contatar em caso de dúvida, né? A prescrição deverá seguir as instruções contidas na RDC 67 de 2007 e as outras normas regulamentadas da Anvisa. Então, tudo isso o biomédico vai ter que observar na hora de ele criar a prescrição, porque quando chegar na farmácia para ser aviada, o farmacêutico vai avaliar se ela foi corretamente descrita e ele pode recusar essa prescrição se ela não estiver com todas essas informações, tá bom? Aliás, esse é um papel do farmacêutico, né, do profissional dentro da farmácia. O profissional biomédico, então, artigo 4º, para habilitar-se legalmente na biomedicina estética, isso aqui vai ser o que eu acabei de dizer para vocês, e poder realizar essa administração e prescrição de substâncias que são adquiridas somente mediante prescrição, deverá comprovar a conclusão do curso de pós-graduação em biomedicina estética que contemple disciplinas ou conteúdos de semiologia e farmacologia e os outros recursos terapêuticos e farmacológicos utilizados na estética. Então, é por isso que as especializações na área da biomedicina vão lá e colocam um módulo de anamnese e um módulo, na farmácia isso também acontece, e um módulo só de prescrição. Para quê? Para ajudar a fundamentar tudo isso, tá? Ou ainda lá, comprovar estágio supervisionado na área da biomedicina estética com no mínimo 500 horas durante a graduação ou título de especialista na área de acordo com as normas vigentes pela BBM ou ainda residência biomédica de acordo com as normas e resoluções do Conselho Federal. Então, eles ainda têm essa possibilidade da residência. Essa residência é feita em 2 anos daí, tá bom? É mais do que o tempo de uma especialização, por exemplo. Artigo 5º. O biomédico que possuir habilitação na biomedicina estética pode fazer prescrição das substâncias e de outros produtos para fins estéticos. Olha lá. Então, aqui eles vão
frisar o que eles tinham falado na resolução anterior, que era a 214, e vão ampliar por grupos terapêuticos, que é o que está aqui, ó. Substâncias biológicas, como, por exemplo, toxina botulínica tipo A. Substâncias utilizadas em intradermoterapia, incluindo eutróficas, venotróficas e lipolíticas. Substâncias classificadas como correlatos de uso injetável conforme a Anvisa, como os preenchimentos dérmicos, os subcutâneos e supraperiosteais, excetuando-se PMMA. Ah, é verdade. Eles tiraram, eles permitiam na 214, eu não coloquei o artigo, e aqui eles retiraram. Então, hoje, o biomédico não pode mais trabalhar com PMMA, mas ele era permitido até bem pouco tempo atrás, tá bom? Os fitoterápicos e os nutrientes, como vitaminas, minerais, aminoácidos, bioflavonoides, enzimas e lactobacilos, seguindo as normatizações da Anvisa. Então, o que eles fizeram na 241? Eles ampliaram o rol de prescrições que o biomédico podia fazer e descreveram o que é que eles tinham que ter de critérios para poder prescrever. Cara, eu sei. Artigo 6º. Caberá ao profissional biomédico prescrição de formulações magistrais. Então, ele também pode prescrever uma fórmula que vai para uma farmácia magistral? Pode, desde que seja para a área da estética, né? Ou de referência, se for de cosmético, cosmecêutico, dermocosmético, óleo essencial e fármaco de administração tópica. Tudo que for MIP, daí ele pode prescrever, tá? Formulações magistrais e de referência. Daí aqui veio de novo ampliação de rol, né? Porque lá na outra só tinha que era o ácido glicólico que podia usar. O que eles fizeram aqui? Eles ampliaram também. Então aqui tem, ó, peeling químico, enzimático e biológico, incluindo tretinoína, ácido retinóico de 0,01 a 0,5% de uso domiciliar e até 10% para uso exclusivo em clínica, seguindo as instruções da Anvisa. De novo, é onde bate, tá? Porque a instrução da Anvisa é, não pode, porque tem que ser prescrição, a palavrinha mágica ali é médica. Só que aí, de novo, é a história do consenso. Geralmente, o Conselho de Biomedicina e o Conselho de Farmácia entram em contato com a Vigilância Municipal se estiver tendo algum problema em relação a aceitar as prescrições desses profissionais e geralmente dá um consenso positivo. Geralmente é um consenso bom, favorável, o aceite das prescrições dos profissionais, tá bom? O exercício desse ato deve estar fundamentado nos conhecimentos e habilidades científicas que abranjam boas práticas de prescrição, semiologia e farmacologia. Só para repetir um pouco mais, né? Cabe ainda ao profissional a prescrição e realização dos procedimentos que envolvam a utilização de laser de baixa, média e alta potência e outros recursos tecnológicos, certo? Então, eles descreveram um pouco mais o que eles tinham, ampliaram um pouco mais o rol de atuação profissional, como fez a farmácia daí também depois. E aí, para não dizer, para o profissional biomédico não dizer que, olha, eu não sabia que tinha que ser feita assim a prescrição, eles repetem tudo que eles disseram aqui atrás, ó, no artigo 4º e no artigo 3º, eles repetem tudo de novo no artigo 9º, né? Então, tudo aquilo que você vai escrever lá tem que ter identificação das necessidades estéticas do paciente. Então, anamnese, avaliação farmacológica, né? Tem que estar definida e prescrita no tratamento, seja para a natureza farmacológica, biotecnológica, para os procedimentos não cirúrgicos, invasivos cirúrgicos, para fins estéticos. Tem que selecionar o tratamento e as intervenções relativas aos cuidados à saúde estética e qualidade de vida, baseado no quê? Na segurança, eficácia e base científica. Né? Que a resolução 98 sobre MIPs fala isso também. Medicamento isento tem que ser seguro, tem que ser eficaz e tem que estar respaldado em base científica com pelo menos 5 anos de uso, né? A redação da prescrição tem que estar adequada, então ele vai lá e ressalta de novo o artigo 3º. A orientação ao paciente tem que ser clara, né? A avaliação dos resultados tem que ser contínua. E você tem que documentar o processo de prescrição e tratamento. O que é isso? Fazer prontuário. Então, eles descrevem a necessidade de ter o prontuário para o profissional biomédico esteta. Tá bom? Tudo bem? E só para a gente relembrar,
O que que significa este símbolo, o RX, que a gente vê em muitas farmácias e em muitas receitas? É uma abreviação para uma palavra latina, que é recipere ou recipe, que significa faça uso de. Então, é o que traduz a prescrição realmente, tá bom? E aí, só para lembrar de novo, né, em relação à prescrição, o que que a gente vai observar quando a gente falar de legislação? A gente não vai olhar só para a legislação. A gente vai sempre se lembrar que a gente tem uma fiscalização e uma regulamentação por essa legislação, mas a gente não pode esquecer nunca que tudo isso se traduz no acompanhamento de um paciente só. Ele é individualizado, né? Então, passa primeiro, tudo isso descrito nas legislações, ó, passa primeiro pelo processo de avaliação do paciente, passa pelo estabelecimento das características específicas de cada pele, de cada paciente, o que que tem de alteração nessa pele, e aí isso vai se traduzir na escolha dos ativos, que estão pautados nas resoluções. Se eu resolver prescrever, seja um medicamento, um cosmético, um dermocosmético, para uso tópico, eu não vou poder esquecer de escolher adequadamente o veículo, né? Ah, mas eu vou prescrever um dermocosmético industrializado. Você vai ter que escolher o veículo apropriado, né? Mesmo em medicamentos, há medicamentos que a gente tem formas de apresentação diferentes. Forma creme, por exemplo, e forma pomada, forma gel e forma creme e forma pomada, né? E aí? Se eu tenho uma pele acneica, você vai indicar uma pomada que é mais oleosa ou uma pomada cremosa, que às vezes pode ter um teor de óleo também maior do que um gel creme, por exemplo, né? Esse veículo também tem que ser capaz de suportar os ativos que foram escolhidos, ter um sensorial agradável, não deixar a pele oleosa, né? Um pH compatível e não deixar a pele sensível. Aí é que eu vou prescrever, documentar. E aí eu vou ter que lembrar dessas resoluções, da 645 para farmácia e da 241 para biomedicina estética, tá bom? E então a gente se traduz tudo isso no tratamento individualizado do nosso paciente. Certo, pessoal? Então, só para relembrar, né? Faz parte das etapas do processo de prescrição a identificação de necessidade estética do paciente, a definição da prescrição do tratamento para fins estéticos, a seleção do tratamento ou das intervenções relativas aos cuidados de saúde estética e a qualidade de vida desse paciente, a redação da prescrição, que a gente acabou de ver, todos os itens que têm que ser contemplados, no caso, para uma prescrição adequada, avaliar os resultados e criar prontuário do paciente, documentar tudo isso. Para quê? Para que você tenha segurança. Não adianta nada a gente ter uma resolução ou várias resoluções que nos permitem fazer alguma coisa se a gente não se resguarda. Como é que eu vou me resguardar? Documentando tudo isso. Porque aí você vai falar assim, ó, a minha resolução permite que eu faça isso. Ah, ok. E aí eu fiz e está aqui a documentação toda. Senão a gente vai ficando vulnerável, tá, pessoal? E aí, às vezes, os profissionais esquecem de cumprir esses detalhes que não são detalhes. Toda vez que eu fizer uma prescrição, eu dei um documento para o paciente. Então, eu preciso ter o histórico desse paciente registrado também, de acordo com o que as resoluções solicitam para nós. Por quê? Porque amanhã, se der qualquer problema, gente, se você não tiver essa documentação, você está exposto, tá? Então, é uma maneira de se resguardar também. Tudo bem? Sobre o conteúdo da prescrição, então, para não esquecer, para a gente frisar o que a gente discutiu em relação à prescrição legal para farmacêuticos e biomédicos. Tem que ter lá o nome da substância, a formulação, a forma farmacêutica, potência do fármaco. Quantidade total de substância em concentração, por exemplo, de acordo com dose e duração de tratamento. Qual que é a via de administração? É oral? É local tópica, no caso, né? O intervalo entre doses, de quanto em quanto tempo essa pessoa vai precisar usar aquele produto, qual que é a dose máxima por dia, qual que é a duração de tratamento. E aí os outros dados que a gente sempre deixa geralmente impresso na prescrição, né? Nome completo do prescritor, assinatura, número de registro, local, endereço, telefone. Certo, pessoal?
Tudo bem? Então, o Conselho de Farmácia, por exemplo, disponibiliza para os seus profissionais, isso aqui é extraído do site do Conselho, né? Um modelo de proposta de preenchimento de receita, né? Então, tem aqui um modelinho só para a gente ter uma base. Qualquer pessoa, qualquer profissional pode criar um modelo próprio, desde que todas aquelas informações que a gente acabou de discutir estejam contempladas. Então, por exemplo, geralmente a gente coloca o nome do estabelecimento ou do serviço de saúde, se for só o consultório particular daí, geralmente é o nome do profissional que vem aqui, né? E aí tem o endereço, e aí a gente começa a escrever o nome do paciente, contato do paciente, descrição de contato do paciente, que tipo de terapia que eu estou fazendo, então nome do medicamento, formulação, concentração, forma farmacêutica, dose, via de administração, frequência, duração. Vou fazer alguma terapia não farmacológica, vou pedir para ele fazer uma compressa, por exemplo, fiz um peeling, vou pedir para ele fazer uma compressa gelada com gelo mesmo, fazer pegar gelo, colocar numa gaze, por exemplo, e passar na área afetada. Ou fiz uma aplicação de toxina botulínica e aí pegou um vasinho, ele ficou com um hematoma. Então, eu vou pedir para ele fazer aplicação de gelo no local, né? Então, isso é uma terapia não farmacológica. Eu posso descrever tudo isso na minha prescrição. Quanto mais informações eu colocar, mais resguardado eu estou, tá? Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, você deu a orientação para o seu paciente. Isso está regulamentado que você pode fazer, tá? E qualquer outra intervenção relativa ao cuidado com saúde ou mesmo um encaminhamento. Às vezes, você detecta que o indivíduo tem acne grau 3, e aí você não vai tratar esse paciente. Você pode recomendar o que é permitido, então, de terapias farmacológicas e não farmacológicas, uso de dermocosméticos, e você pode já escrever ali o encaminhamento, que você encaminha o paciente para o profissional adequado, né? Então, no caso, o médico, que a partir do grau 3 é o médico que trata, porque aí precisa de intervenção oral e a gente não pode prescrever, por exemplo, antibióticos daí, nem farmacêuticos, nem biomédicos, antibióticos de uso oral, tá bom? Então, ó, deixei uma chave bem grande aqui, ó. Nunca esquecer de anotar no prontuário do paciente tudo o que for recomendado. Porque a sua cabeça e a minha também não tem memória de elefante. Na próxima vez você já esqueceu metade das coisas que você falou para o paciente, que você prescreveu para o paciente. Então, tudo anotado. É por isso que é importante o prontuário. Precisa ser em papel? Não, né? Hoje a gente saiu do papel. Eu posso ter tudo num arquivo. Posso fazer fotos do antes, do depois e colocar tudo numa pasta, tudo junto por paciente. Tá bom? Certo, pessoal? Dúvidas? Albino, eu tenho só uma aqui e até a gente já está até com o tempo quase para o fim aí. Eu vou fazer ela, que aí você já consegue finalizar também. Ó. Ela trabalha registrada e coloquei até a Daiane. E ela quer atender após o horário dela. Ela pode abrir uma clínica com o CNPJ? Como é que ela faz? Ela pode abrir um consultório, se for farmacêutico, é um consultório farmacêutico, tá? Por quê? Porque neste momento você vai ter um nome fantasia para sua clínica daí, mas ela vai estar aberto como um consultório farmacêutico com especialidade na área de estética. Por quê? Porque neste momento a 573 está suspensa. Então a gente não pode ser responsável por uma clínica global que abarque outros profissionais, tá? Então, essa é a diferença. A gente não pode assumir a responsabilidade técnica, porque ao ser responsável técnico, a gente assume também, por uma clínica que tenha outros profissionais, a gente assume a responsabilidade sobre todos eles, tá? E é isso que neste momento está suspenso na 573. Perfeito. Deu para entender? Ajudei? E na drogaria? Pode abrir uma sala de estética dentro da drogaria? Não, são coisas diferentes. A farmácia estética não faz parte do rol de serviços de drogaria, tá? Ela precisa de um ambiente separado.
Você pode abrir do lado da sua drogaria. Não pode ter comunicação, não pode ter nenhuma espécie de contato com a drogaria. E aí tem que tomar muito cuidado, porque você corre o risco de, passa aqui na minha drogaria aqui do lado e compra aqui o medicamento. Você está restringindo a escolha do paciente por serviços de outros profissionais em drogaria. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Mais uma. Mas posso abrir um espaço de consultório farmacêutico com procedimentos estéticos? Seria isso, né? Se você for especialista em farmácia estética, você pode. Se você não for especialista em farmácia estética, você pode abrir um consultório farmacêutico sem executar nenhuma espécie de procedimento, nem prescrição voltada para estética. Entendeu a diferença? Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que tem mais alguém digitando alguma. A gente responde, a gente está aqui exatamente para fazer um bate-papo, não é simplesmente uma aula. Acho que era essa última mesmo que foi Mas feita. deu para entender o que aconteceu? Como é que é a diferença? Aí ela colocou que sim. Tá entendido. Então, beleza. Nenhuma dúvida mais? Não, a gente não tem, Albina. E aí eu também queria deixar que, até inclusive teve um moço que teve um problema no aplicativo, e aí a gente vai disponibilizar a live no YouTube. E aí quem tiver alguma dúvida e tal, pode encaminhar para o Instituto. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, e a gente tem o contato direto da Albina também, e a gente consegue responder isso aí da maneira mais rápida possível. Então tá bom, olha pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Falar de legislação às vezes é chato, né? Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas. Fico sempre à disposição pelo Instagram, pelo Facebook, quem tem o meu contato pelo meu contato, pelo Instituto, né? A gente está sempre aberto aos questionamentos, que são muitos. Às vezes vocês colocaram poucos porque vocês ficaram com vergonha, mas não fiquem, façam as perguntas. É bom, é importante. É com essas perguntas que às vezes a gente cresce, legalmente falando, inclusive, né? Hoje eu participo e participo do grupo de trabalho em farmácia estética lá do Conselho Federal e da Comissão de Farmácia Estética do Conselho Regional de Farmácia. E quando vão acontecendo as demandas, é que a gente enxerga possibilidades mais rápidas e muito melhores de tentar suprir a necessidade que aquele profissional tá enfrentando, né? Ou a realidade que ele está enfrentando no momento, tá? Então, eu espero que tenha dado para vocês esclarecerem algumas das dúvidas. É importante, de novo, eu falei isso no começo, vou repetir agora. É importante a gente ter conhecimento da legislação, qual que é a legislação que regulamenta a gente, e não ficar só perguntando, qual que é? Não, a gente precisa pegar e ler, e entender, fazer isso que vocês estão fazendo, de ter se disponibilizado a escutar, puxa vida, uma aula de legislação é muito bom, porque é uma maneira de você falar, não, isso daqui eu já escutei, tem alguma coisa diferente, deixa eu ver lá, tem um artigo diferente. Então, tentem olhar para a legislação como aliada e não como um rival, porque às vezes a gente fala assim, é a lei. Não como caráter punitivo, é sempre ela que nos orienta no que é que a gente tem segurança para fazer. E se você se encaixa dentro daquela legislação direitinho, ninguém pode te apontar o dedo, tá? E falar assim, pode parar com isso. Não vai. Por quê? Porque você está cumprindo a legislação corretamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigada mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Podem contar sempre comigo. Então tá. Tudo de bom, gente. Muito obrigado pela presença de todos. E aí, a partir de amanhã, a gente já disponibiliza no YouTube para quem quiser ver mais algum trechinho de novo, relembrar. Fiquem à vontade. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada.